Agora daremos início à apresentação de trabalhos. Começarei pelo estudante Maurício Wilson Camilo da Silva, cujo trabalho é intitulado Sombra de Pólon, o embrião das moranças e tabangas da herança Macabung. Desculpa. Maurício, por favor, aplausos. Gente, boa tarde. Agradeço muito pela presença de todos e pela mesa de avaliação. Bom, eu trouxe um trabalho para a gente refletir, no caso, sobre algumas questões que envolvem a cultura africana, memória e a própria história. Sombra de Pólon, ele dá referência à sombra de baobá ou qualquer grande árvore que normalmente costumamos ter na África, nas nossas aldeias, que é um espaço que muitas das vezes apropriamos e tomamos como referência para a construção dos assentamentos. E desses assentamentos que nós construímos normalmente, pequenas palhotas, a vida se dá para fora, abaixo dessa sombra. E essa sombra é um espaço onde nós reunimos, onde nós contemplamos, onde nós comemos e onde nós encontramos as nossas visitas. Enquanto embrião das moranças, no caso, morança é um termo que dá referência a um espaço de vivência entre os povos Mandé, e a tabanca, ele é uma parte de taba, dá referência à produção de policultura, né, que é produzido entre as famílias. E quando entra sufixo em cá, ele dá referência a uma relação que essa comunidade vai ter com a sua terra. Ou seja, não há uma noção de territorialização e de apropriação de terra, mas sim há uma noção de pertencimento com a terra, né? Eu trouxe 3 dimensões fundamentais para analisar com relação à sombra de Pólon, né? Uma análise mais voltada a questões históricas e da memória, diz com relação à própria dinâmica de produção cultural que acontece a partir de sombra de Pólon, né? Visto que nos espaços de herança cabunquê, que atualmente se apropria ou se entende como território da Guiné-Bissau, sombra de Pólon foi um espaço muito fundamental pela contemplação de uma sociedade regulamentada por noção de ancestralidade e também recebe as novas identidades que emergiram com Gilão, e assim como as novas identidades também que chegaram com comunidades portuguesas, no caso, e depois tomou uma dimensão muito fundamental, que talvez de mais importante para a minha análise, porque foi um espaço de estratégia que PAIGC teve, Partido Africano para a Independência de Guiné e Cabo Verde, que é para poder se organizar politicamente, economicamente e a nível de fundamentação de educação para poder traçar uma estratégia de luta pela independência. E dessa sombra de Pólon são espaços onde fundam as primeiras escolas, né, do ensinamento do PAIGC, é um dos passos também de contemplação familiar, no sentido da iniciação, quando ela está inserido dentro de uma mata sagrada, né, e enquanto espaço comunitário, ela consegue integrar um sistema, não só entre os homens, mas também de homens com a natureza. Então, dessas 3 dimensões, tem um fator muito importante. Ele torna núcleo e centro de uma unidade habitacional familiar, e ele torna um espaço muito importante no processo de iniciação espiritual, e ele torna também um espaço de regulamento político e econômico, onde diversas faixas etárias se contemplam junto e onde diversas entidades, ou então a relação de gênero, se contemplam junto na comunidade, né? O que eu quero mostrar com sombra de Pólon, no caso, uma relação com o espaço e como uma comunidade, de uma certa forma, se produz, ou então é produzido pelo espaço.
Isso tendo em conta as novas formas de produção de espaço e fragmentação de espaço que muitas das vezes se produzem nas nossas relações urbanas e que muitas das vezes distancia certas realidades que são interdependentes de um sistema como um todo. No caso, quando falamos, se preferimos, zoneamento, onde espaço de contemplação muitas das vezes é desvinculado a um espaço político, ou política e economia é entendido como parte fragmentada, não parte de um sistema como um todo. Então, a partir de Sombra de Polon, as contemplações de diferentes tipos de atividades e noção de relação, eles se dão no mesmo espaço e se tornam interdependentes e conseguem produzir e reproduzir uma noção cultural, econômica, político e também de relação com outros agentes. No caso, seja ela quando está inserido dentro de uma aldeia e seja quando está no mato sagrado, né? E a gente vai encontrar algumas características. Eu preferi não trazer fotografia no caso, porque às vezes transmite uma certa emoção, mas a gente vai encontrar na África Oeste, vamos encontrar na África Central e vamos encontrar mais para sul espaços com essa relação. Eles acabam assumindo característica também muito importante, a depender do local e da paisagem. Mas, para fechar, eu acho importante a gente começar a refletir a dimensão de memória e a dimensão histórica que esses espaços têm. Porque hoje na África são espaços que nas nossas aldeias nós recebemos comunidades que vêm de fora e ele torna também um núcleo central da nossa relação. É o que eu tenho para apresentar. Agora cada avaliador tem 5 minutos para fazer considerações sobre o trabalho do Maurício. Pode começar a professor Manuel Lemos, por favor. Então, Maurício, parabéns pela apresentação. É sempre assim, você nos leva, né, a viagem. A gente viaja por um mundo. Só acho que você pecou um pouquinho, né, nas fotos. Podia ter apresentado as fotos, sim, tá? Mas de qualquer das formas, você nos leva para uma viagem assim de fechar os olhos e tentar nos localizar. Mas vamos para o artigo. Assim, todo artigo inicialmente não pode faltar no resumo um objetivo, não é? Não pode faltar a metodologia que foi utilizada para você fazer essa pesquisa e, acima de tudo, não pode faltar a conclusão que você chegou, né? Esses são os 3 pilares de um artigo. Mas, de qualquer das formas, valeu a pena pelo trabalho que você fez, pela pesquisa. Eu não sei se isso é um recorte de um trabalho de dissertação que você está fazendo ou de trabalho de conclusão de curso. Seria muito bom sempre você falar, mas assim, você viajou bem na tua área, vejo que você é um arquiteto, né? Ou pelo menos fala de arquitetura, não é? Sou arquiteto e sociólogo. Isso. Então, você misturou as duas coisas e dá para ver que é uma pesquisa que está em andamento, né? Você está fazendo esse mestrado na UF e, como arquiteto, você sabe melhor do que ninguém. Eu acredito, não sei se a professora há de concordar comigo, dentro do artigo que você trabalhou muito bem, mas demonstra um pouco também as fotos, principalmente para dar esse reforço do que você apresenta. E, assim, passando no resumo, que é o cartão de visita que você dá para nós, aí vamos para a parte da revisão da literatura, né? Que eu sinto falta nesse artigo também um pouco do... Eu desconheço essa área, né? Assim, mas, de qualquer das formas, não sei se a professora pode até nos ajudar, quanto à literatura, não sei se temos literatura mais recente para você dar um suporte mais recente. Eu não sei se são as autoridades no assunto em termos de arquitetura, nesse assunto. Mas, pelo que eu vi agora, você tem muita citação de artigo. Você fez um estado da arte muito bom, que revisou bem.
E na conclusão, da conclusão que você apresentou, deu mais ou menos para entender. Então, resumindo o meu ponto de vista, o trabalho está muito bem feito, mas não deixa no resumo de apresentar o cartão de visita. No resumo, você tem logo que falar. O objetivo deste trabalho é isso, a metodologia utilizada é essa e a conclusão que eu cheguei é essa. Tá? Mas isso não tira o brio do trabalho que você apresentou, muito bem apresentado. Não é por acaso que é parte ou retrato de uma dissertação, né, de mestrado que você está fazendo. Tá? No mais, os meus parabéns e espero que você continue. Não sei, já defendeu não, né? Na verdade, já terminei esse mestrado. Então, parabéns mais uma vez, então. Obrigado. Obrigada. Bom, Maurício, primeiro dizer do prazer de reencontrá-lo e, ao mesmo tempo, assistir à sua apresentação, né, bastante objetiva e nos situa, né, em termos dos propósitos do seu texto. Em relação ao material, né, que nós recebemos para leitura, análise, o artigo em si, primeiro, a questão do resumo, tá? Penso que ficou faltando você explicitar um pouco mais os propósitos deste artigo. Tá? Né, você contextualiza, sim, né, apresenta essa questão dos conceitos. Né, uma coisa muito boa que você faz é problematizar, né, a árvore como sujeito, né, e como conceito, e como lugar. Então, é muito forte na sua reflexão essa perspectiva do espaço e também das espacialidades. Daí essa articulação que você dá conta de fazer e muito bem, né, porque você não só menciona, mas você situa historicamente, você menciona, estabelece essa relação com texto histórico, com tempo histórico, com tempo sociológico, né, e com o tempo, vamos dizer, étnico, né, dos elementos que você aborda. Então, é muito importante que você, né, como um estudante da Guiné-Bissau, né, que você utilize as suas próprias raízes para poder pensar os processos acadêmicos. E essa é uma articulação que não é muito feita. Então, há uma originalidade muito grande nesse sentido, né, de você falar a partir do seu próprio lugar. Tá? Vou discordar do colega em relação à perspectiva metodológica. Tá? Na verdade, o lugar de você explicitar, pelo menos, maior detalhamento da metodologia utilizada e tudo mais, é na introdução. Tá? Mas, no seu resumo, né, faltou você referenciar, aí sim, as perspectivas conceituais, né, com quais teóricos, com quais conceitos você dialoga. Aí, avançando, em termos de estrutura do artigo, seria importante você verificar, porque tem alguns tópicos, né, do artigo que ficaram muito pequenininhos. Então, para você verificar se eles poderiam ser integrados ou ao tópico anterior ou, então, ao tópico seguinte. Tá? Porque você tece algum comentário, mas não há ali espaço físico, vamos dizer, no texto para você desenvolver, né, e fechar. E quanto às considerações finais, né, eu penso que, nessa perspectiva de ser um momento de conclusão, né, da sua reflexão, você retomou muito bem a perspectiva da referenciação da árvore, né, como você fala, inclusive, na sua apresentação, essa perspectiva da memória, né, mas, principalmente, como espaço fundador, né, que funda, e a partir da árvore, da sombra da árvore, você tem a formação das pessoas, a formação da sociedade, a formação política, a formação da própria nação, do próprio país, na verdade, né, na perspectiva do PAI-GC e toda a questão da história da luta, né, independentista da Guiné-Bissau. Uma sugestão para fechar. Você deixou muito bem definido aqui na nota de rodapé, né, que você coloca as referências citadas, né, mas seria muito importante que você também ampliasse um pouco
Eu não sei se tem disponível, né? Você aí que vai saber dizer se teria tanto mais referência disponível para você poder colocar, né? Mas, na perspectiva do artigo, né, você coloca 4 referências, né, com as quais você dialoga, e, como uma sugestão prática, em termos das referências que você menciona, porque tem, né, você tem referências que são virtuais, né, e tem também as referências de livro mesmo publicado, que talvez fosse interessante você, porque uma coisa, como eu já falei, você dialoga muito bem com o seu lugar, com os seus fundamentos, e traz aqui teóricos africanos, né, com os quais você dialoga. E que, em algum momento, talvez você pudesse estabelecer um contraponto aqui com noção de espaço, noção de ancestralidade, na perspectiva de contrastar isso com todo o aparato eurocentrado. Tá? Nem que seja em algum momento, sabe? Porque o seu lugar de fala é de um jovem da Guiné-Bissau, mas você está em academia do Ocidente, sabe? Então, se você puder sugerir também essa especificidade maior, tá bom? Obrigada pela oportunidade da leitura do seu texto. Muito obrigado.